Uma mão fechada pode ser interpretada como símbolo de dissimulação, do segredo. Um dos sinais mais utilizados pelas figuras públicas para influenciar a massa é justamente o erguimento de um punho fechado, quase sempre associado à preparação para a luta ou batalha, induzindo a mente a pensar no punho como um instrumento de ataque aos adversários. Erguer a mão com os dedos cerrados pode ter significados muito distintos do que as pessoas costumam pensar. Anos lidando com casos difíceis de entender me ensinaram que há sempre uma explicação, mesmo que nem sempre seja a que queremos ouvir, ou que talvez não pertença ao mundo das coisas materiais. Uma das maiores dificuldades de uma sociedade baseada no conhecimento materialista e cartesiano é administrar como fato qualquer coisa que não pertença ao status quo, ou seja, as pessoas em geral têm extrema dificuldade de aceitar qualquer informação que não seja transmitida a elas por meio de uma estrutura de autoridade. Digo isso porque mesmo as pessoas mais céticas, ou ao menos as que se veem como tal, costumam aceitar como fato aquilo que é endossado por camadas mais elevadas da sociedade. Isso também implica dizer que essas mesmas pessoas têm dificuldade de confiar em qualquer coisa que não seja dita expressamente por essas supostas autoridades, o que cria uma espécie de limbo, um vácuo de realidade onde, por meio de uma suspensão de crença, qualquer coisa que seja exposta sem necessariamente ser admitida pode simplesmente ser encarada como não real. No livro de 2 Samuel 21 está escrito: Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascera do gigante. O texto faz menção aos povos gigantes de outrora, e como estes possuíam a interessante característica de 6 dedos nas mãos ou pés, dedos funcionais, visto que estes manejavam espadas, mas isso é um tema para outro momento. Importa agora que vocês compreendam essa associação entre uma raça de gigantes e a presença de 6 dedos nas mãos. As escrituras dizem ainda que Josué, durante a conquista, limpou a terra da aliança dos tais gigantes, porém teria deixado um remanescente, uma certa quantidade deles, na terra dos 5 reinos dos filisteus, Ashdod, Ashkelon, Gat, Ekron e Gaza. Essa seria a Pentápolis das cidades-estados, listada nas narrativas de Davi e Golias. Isso não pode ser uma coincidência. Josué conhecia a Pentápolis como os 5 reinos havitas da Filístia, sugerindo que muito mais gigantes devem ter vivido entre os filisteus. Não vamos entrar no estudo sobre como os filisteus chegaram até a região que se tornaria a Filístia, nem o fato deles terem chegado do mar, mas sim observar a relação entre os gigantes e a cidade de Gaza. Se algo que aprendi nesses anos de investigações ocultas é que coincidências nunca são mesmo coincidências. 6 dedos, a marca dos antigos, aqueles que estavam no mundo antes do dilúvio. Em fevereiro de 2025, um estudo publicado na revista Atquot revelou a descoberta de uma tumba extraordinária no sítio arqueológico de Moza, nas colinas de Jerusalém. O sepultamento, datado do período Neolítico B pré-cerâmico, continha os restos mortais de uma mulher que pode ter desempenhado um papel espiritual ou xamânico em sua comunidade há pelo menos 9.000 anos atrás. A característica distintiva é que a mulher tinha 6 dedos na mão esquerda, uma característica que, em culturas antigas, era frequentemente interpretada como um sinal de distinção e autoridade espiritual. Os autores do estudo, doutores Hamudi Kalaili, Yanir Milevsky e Anna Heinrich Rose, chefe das escavações da Autoridade de Antiguidades de Israel, explicam que a análise anatômica indica que a mulher tinha mais de 15 anos quando morreu. Os bens funerários, que mostravam o grau de importância dessa xamã na comunidade, incluem colares de pedra e joias de pérolas, elementos que remetem a figuras espirituais, como xamãs e bruxas, que conduziam rituais e cerimônias comunitárias. Mas a situação fica ainda mais curiosa, e preciso que você ligue os pontos, pois nem tudo pode ser dito aqui. Pouco antes da visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu,
ao presidente Trump nos Estados Unidos um acordo realizado entre Israel e seus adversários de Gaza para a soltura dos reféns, exibiu um estranho e altamente simbólico cartaz ao fundo, onde podia-se ver uma mão esquerda com 6 dedos e abaixo dela uma frase que dizia: "Nós somos a inundação. A guerra é no dia seguinte." A massa dificilmente será capaz de interpretar o significado desse cartaz, que escancaradamente foi exibido para todo mundo que acompanhou a troca dos reféns. Será que agora você compreende o porquê eles fizeram toda aquela teatralidade? Quando Deus eliminou os gigantes de 6 dedos na antiguidade, o fez através de um grande dilúvio, uma inundação. O cartaz claramente está fazendo referência a isso. Não é à toa também que no cartaz consta uma mão esquerda fechada, representando o segredo, como expliquei no início do vídeo. Uma mão esquerda representando a associação aos gigantes e seus genitores. Uma mão esquerda como a da Xamã revelada numa publicação de arqueólogos de Israel. Existe uma guerra que está sendo disputada numa camada muito mais profunda do que a maioria de nós imagina. Nessa batalha, os céticos materialistas ou os crentes sem discernimento acabarão dominados pelo engano. Compreender os sinais e símbolos é crucial para enfrentar os desafios que se seguirão. Acompanhem nossos vídeos, deixem seu like e seus comentários, revejam tudo com muita atenção e considerem também fazer parte de nossa comunidade de estudos, onde temos um espaço adequado para outro nível de entendimento. E acima de tudo, mantenham sua fé no Criador.